Você já se perguntou por que os japoneses vivem melhor? Por que eles parecem mais calmos, mais focados, mais saudáveis? Não é genética, não é sorte, não é dinheiro. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas seguem hábitos tão pequenos que você provavelmente ignoraria se alguém te contasse. Mas esses hábitos são exatamente o que separa uma vida comum de uma vida extraordinária. Bem-vindo ao canal Bem Facim. Aqui a gente facilita o que é complicado. E se você quer melhorar sua vida esse ano, já deixa aquele like agora. Isso ajuda demais. Hoje eu vou te mostrar 8 micro-hábitos da cultura japonesa que vão reestruturar completamente sua vida nos próximos meses. E olha, eu não estou prometendo milagre, estou prometendo transformação real, do tipo que fica, do tipo que daqui 6 meses você olha para trás e não reconhece mais quem você era. E a melhor parte, você não precisa fazer coisas surreais ou difíceis. São ajustes tão sutis que vão se encaixar naturalmente no que você já faz. Você só precisa entender uma coisa: a grandeza não vem de gestos heróicos, ela vem de escolhas microscópicas repetidas todos os dias. Então, vamos direto ao ponto. Primeiro micro-hábito é Ikigai, e ele responde à pergunta que todo mundo deveria fazer, mas quase ninguém faz. Por que você acorda todos os dias? Não vale responder porque eu preciso, porque tenho que trabalhar ou porque as contas não esperam. Isso é a sobrevivência, não é motivo. Todo mundo precisa de algo que faça a vida valer a pena, algo que dê sentido aos dias, principalmente aos difíceis. No Japão, isso é chamado de Ikigai, mas você não precisa decorar esse nome para entender o que é. É aquela razão íntima que faz você continuar, mesmo quando tudo parece pesado. Para muita gente, isso está na família. É acordar porque seus filhos precisam de você, porque alguém depende do seu cuidado, porque você quer dar uma vida melhor para quem você ama. Para outros, é a mãe que envelhece e merece atenção. É o pai que ensinou tudo o que sabia. É a vontade de retribuir. Às vezes não é nem alguém específico. É o desejo de construir algo, de deixar uma marca, de não passar pela vida em branco. Quando você tem um motivo claro, a vida cansa menos. Não porque fica fácil, mas porque faz sentido. O problema é que muita gente vive no automático. Acorda, trabalha, dorme e repete, sem nunca se perguntar o porquê. E aí o corpo sente, a mente pesa e o cansaço vira constante, mesmo dormindo. Não é falta de descanso, é falta de propósito. E esse propósito não precisa ser grande, bonito ou admirado por ninguém. Ele só precisa ser verdadeiro para você, porque quando você lembra por quem ou por que levanta da cama, até os dias ruins ficam mais suportáveis. Segundo micro-hábito, o wabi-sabi, que é aceitar a mentalidade de que tudo é imperfeito, incompleto e impermanente, e que tá tudo bem. No fundo, é algo que todo mundo sente na pele, a pressão de ter que estar sempre arrumado, certo, bonito, produtivo e no controle. A gente cresce achando que só pode mostrar o lado bom, o lado pronto, o lado que não falha, pele sem marca, corpo ideal, casa impecável, vida organizada, feed perfeito. Só que isso cansa, e muito, porque a vida real não funciona assim. Nada é totalmente certo, nada está completo e nada dura para sempre. E tudo bem, o wabi-sabi lembra a gente disso. Ele diz que a beleza não está no perfeito, está no que é vivido. Uma xícara trincada continua servindo café. Uma mesa marcada guarda histórias de conversas, risadas e encontros. E uma ruga no seu rosto não é um defeito, é sinal de que você esteve aqui, de que sentiu, errou, amou e atravessou o tempo. Quando você aceita isso de verdade, algo muda por dentro. Você para de se comparar com vidas editadas, para de tentar consertar cada detalhe de si mesmo, para de sentir que nunca é suficiente e começa a olhar para o que existe agora, do jeito que é. Essa mudança não te faz desistir de crescer, ela te faz respirar. Você entende que evolução não é uma linha reta, que o progresso é bagunçado e que ser humano é isso, imperfeito, inacabado e em constante mudança. E talvez a maior paz da vida venha exatamente daí, de perceber que você não precisa se tornar outra pessoa para merecer estar aqui. O terceiro micro-hábito é Kaizen, e ele confronta uma mentira que quase todo mundo já acreditou alguma vez. A ideia de que você precisa mudar tudo de uma vez para sua vida finalmente andar. A gente promete mundos e fundos, começa com empolgação e desiste rápido. Não porque é fraco, mas porque o peso é grande demais. Kaizen funciona diferente. Ele diz que você não precisa virar outra pessoa, só precisa melhorar um pouquinho hoje.
1%. Só isso. Tão pequeno que nem assusta. E é exatamente por isso que funciona. 1% não gera resistência, não ativa a preguiça, não dá vontade de desistir. Ele passa despercebido. 5 minutos, um gesto a mais, uma escolha um pouco melhor. Foi assim que a Toyota cresceu e se tornou referência mundial. Em vez de esperar grandes ideias ou mudanças radicais, a empresa passou a pedir que cada pessoa, todos os dias, encontrasse uma melhoria mínima no próprio trabalho. Um movimento mais simples, alguns segundos economizados, um erro evitado, coisas pequenas demais para virar manchete, mas feitas de forma contínua. Somadas ao longo do tempo, essas pequenas melhorias criaram uma transformação gigantesca. E o mesmo princípio vale para a vida real. Quer cuidar do corpo? Não pense em academia perfeita, dieta impecável ou rotina impossível. Faça algo ridiculamente fácil. 5 agachamentos, uma caminhada curta, um copo de água a mais. Quer ler mais, aprender algo novo ou sair da estagnação? Não espere tempo sobrando. Leia 2 páginas. Anote uma ideia. Dê um passo mínimo. Parece pouco demais para fazer diferença, mas é assim que a mudança entra sem bater na porta. Kaizen quebra a barreira mental que te trava, porque ele não exige força de vontade heróica, só constância. E quando você percebe, aquilo que parecia pequeno virou hábito, virou rotina, virou parte de quem você é. O objetivo não é mudar sua vida em um dia, é não parar de avançar, mesmo que seja devagar, mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja quase invisível, porque quem anda todos os dias, mesmo em passos curtos, sempre chega mais longe do que quem só começa grande e para no meio do caminho. 4º micro-hábito, Kintsugi. Esse hábito fala sobre o que a gente faz quando a vida quebra a gente no meio. Kintsugi é a arte usada para consertar cerâmicas quebradas. Em vez de jogar a peça fora ou tentar esconder as rachaduras, eles colam tudo de volta usando o ouro. As marcas ficam visíveis, e justamente por isso a peça se torna mais valiosa e única do que antes. Isso diz muito sobre a vida. Em algum momento, todo mundo quebra, todo mundo falha, perde, se machuca, passa por coisas que deixam marcas. E quase sempre a reação é tentar esconder, fingir que nada aconteceu, agir como se aquilo fosse um defeito. Mas não é. O que te quebrou também te formou. As dores que você viveu, as quedas que te ensinaram, os momentos em que você achou que não ia aguentar, tudo isso faz parte de quem você é hoje. Quando você se reconstrói, essas marcas não precisam virar vergonha. Elas podem virar força. Elas mostram que você sobreviveu, que você atravessou, que você continuou. As pessoas mais fortes não são as que nunca sofreram, são as que sofreram e seguiram em frente, mesmo remendadas, mesmo com cicatrizes. Então, se agora você está passando por algo difícil, lembre disso. Você não está quebrado demais para continuar, você está em processo. E a versão de você que surge depois da dor carrega mais verdade, mais profundidade e mais humanidade do que qualquer versão anterior. Não esconda suas cicatrizes, elas contam a sua história. O 5º micro-hábito é o Shinrin-yoku, um lembrete de algo que a gente esqueceu. O corpo humano não foi feito para viver trancado, acelerado e conectado o tempo todo. Shinrin-yoku significa algo como banho de natureza. Não é exercício, não é meta, não é desempenho. É só estar ali, caminhar devagar, respirar fundo, olhar em volta sem pressa. E isso é levado tão a sério que no Japão médicos realmente prescrevem tempo na natureza como parte do tratamento, recomendando caminhadas entre árvores para reduzir estresse, ansiedade e exaustão mental. Quando você se aproxima do verde, algo muda por dentro. A respiração desacelera, a tensão diminui e a mente começa a sair daquele estado constante de alerta. É como se o corpo entendesse que está seguro. Você não precisa de uma floresta distante ou de um lugar perfeito. Um parque, uma rua arborizada, um pedaço de verde já fazem diferença. O importante é ir sem distrações, deixar o celular de lado, não ouvir nada, não resolver nada, apenas andar, observar a luz passando pelas folhas, ouvir o vento, sentir o cheiro do ambiente. Pode parecer simples demais, até bobo, mas não é. Isso é o sistema nervoso se reorganizando, é o corpo saindo do modo sobrevivência e entrando no modo descanso. Não é tempo perdido, é cuidado básico. Assim como dormir e comer, estar em contato com a natureza é uma forma silenciosa de se lembrar de quem você é antes de toda a correria.
O sexto micro-hábito se chama Hara Hashibu, e ele fala sobre algo que a maioria de nós desaprendeu: ouvir o próprio corpo. A expressão significa coma até estar 80% satisfeito, não empanturrado até o desconforto, não completamente cheio. Em Okinawa, um lugar conhecido pela quantidade de pessoas que vivem muito e bem, essa frase é lembrada antes das refeições como um pequeno aviso: não exagere, porque o nosso cérebro demora aproximadamente 20 minutos para processar os sinais de saciedade de que já recebeu comida suficiente. Então, quando você sente que está cheio, você já consumiu além do necessário. E repetir isso dia após dia cobra um preço. Vem o peso a mais, o cansaço constante, aquela sensação de lentidão que parece normal, mas não é. Hara Hashibu propõe algo mais simples e mais gentil: parar um pouco antes, comer devagar, prestar atenção, sentir o sabor, fazer uma pausa no meio da refeição e se perguntar com honestidade se ainda existe fome ou se é só hábito, ansiedade ou distração. A maioria das pessoas come no automático, termina tudo porque está no prato ou porque está muito gostoso, não porque o corpo pediu. Mas o prato não conhece você, seu corpo conhece. E quando você aprende a respeitar esse limite sutil, algo muda. Você se sente mais leve, com mais energia e mais presença. Não é sobre comer menos por obrigação ou passar vontade. É sobre sintonia. É sobre perceber que muitas vezes um pouco menos é exatamente o suficiente. O sétimo micro-hábito se chama Gaman e fala sobre uma força que quase ninguém ensina, mas todo mundo precisa. É a capacidade de atravessar momentos difíceis sem se quebrar por dentro e sem transformar a dor no centro da própria identidade. Gaman não é fingir que está tudo bem, nem engolir sentimentos até adoecer. A dor existe e negar isso só piora. Gaman é outra coisa. É reconhecer que algo está doendo e ainda assim escolher continuar. É aquela voz silenciosa que diz: isso é pesado, isso machuca, mas eu consigo seguir em frente. Eu não preciso provar minha resistência para ninguém, não preciso expor cada sofrimento para ser validado. Existe força em suportar sem alarde, porque quando você para de anunciar cada dificuldade, algo muda dentro de você. Você deixa de se ver como vítima do que acontece e começa a se ver como alguém que responde, decide e atravessa. A vida continua sendo difícil, mas ela deixa de te definir. Gaman não é isolamento, é maturidade emocional. É entender que o sofrimento faz parte da experiência humana, mas não precisa ser o rótulo que você carrega. Você sente, aprende e segue. E isso, silenciosamente, te fortalece. O oitavo micro-hábito se chama Omoyari e fala sobre algo raro hoje em dia: consideração genuína pelo outro. É a capacidade de sair um pouco do próprio mundo e prestar atenção em quem está ao redor, perceber como suas atitudes afetam as pessoas, mesmo nos detalhes pequenos. Não é gentileza por obrigação, nem educação automática. É agir com cuidado porque você se importa. No Japão, isso aparece nas coisas simples do dia a dia: falar mais baixo em lugares públicos, cuidar do que é de todos, limpar meticulosamente os espaços compartilhados. Quando você começa a pensar menos só em si e mais no impacto que causa, algo curioso acontece. Seus próprios problemas diminuem de tamanho, a cabeça fica mais leve, a vida deixa de ser uma disputa constante e passa a ser convivência. Você se sente parte de algo maior, conectado às pessoas ao seu redor, e essa conexão, por si só, já traz um tipo profundo de calma e sentido. Agora, dá uma pausa aí e seja honesto com você mesmo. Qual desses 8 micro-hábitos você mais está precisando trazer para sua vida hoje? Não o mais bonito, nem o mais fácil de falar para os outros, mas aquele que realmente faria diferença agora. Escolhe um, só um, e escreve nos comentários qual você vai começar a praticar ainda essa semana. Isso cria compromisso com você mesmo. Se esse conteúdo te fez pensar, nem que seja um pouco diferente, deixa um like para que mais pessoas tenham a chance de ouvir isso também. E lembra disso, grandes mudanças raramente nascem de atitudes grandiosas. Elas começam em escolhas pequenas, repetidas dia após dia, muitas vezes sem aplauso, sem plateia, sem ninguém vendo. E agora, que tal continuar nesse caminho? O próximo vídeo já está aí e com certeza vai te surpreender. Estou pronto para te acompanhar no próximo vídeo. Bora lá?